muito obrigado pela presença de todos. Eu pedi a quem estiver interessado em participar que se chegue mais para a frente. Há aqui muitas cadeiras. É como as aulas, ninguém quer Começo chegar por à frente. agradecer à organização Ninguém quer fazer perguntas, o ninguém quer convite passar para- que me dirigiram para moderar esta sessão sobre as ligações fortes. Penso que iremos falar um pouco da ligação entre as universidades, empresas e todos os atores locais que são relevantes para uma colaboração deste género. E agradecer também ao painel pelo facto de ter também aceitado o convite. Temos connosco a Rita Viana, da Vestas, diretora executiva da People and Culture Partner da Vestas, a Eduarda Pinto, diretora executiva da Leonesa Business Hub, aqui do meu lado esquerdo, o professor João Veloso, para o reitor do Porto para a promoção da língua portuguesa e inovação pedagógica, e no programa tínhamos a Emília Costa, mas como podem ver não é Emília Costa, é o professor Nuno Moutinho da FEP, professor auxiliar da FEP, e também docente da LGP, especialista em mídias digitais, mas se calhar começámos por aí e ia pedir a cada um de vós que se apresentassem um pouco, o que é que fazem, falar um pouco também da vossa instituição e uma conversa assim, para já muito breve, 2, 3 minutos cada um. Começávamos então aí pela ponta, pelo Nuno Moutinho. Boa tarde a todos. Eu sou professor da Faculdade de Economia do Porto desde 96 e já estou aqui há muitos anos, sou docente há alguns anos já, nem sei precisar quantos, de LGP. É aliás uma honra estar aqui e LGP é exatamente isto, simboliza esta ligação entre empresas e entre estudantes de várias áreas, entre competências de múltiplas áreas e é um exemplo ótimo para também trazermos aqui e falarmos um pouco neste painel. Para além disso, sou também membro da direção da SOPCOM. A SOPCOM é a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Vamos fazer agora um congresso muito grande aqui no Porto, em novembro, outubro, melhor, fins de outubro, e espero também contar com a participação de muitos de vós. Obrigado. Rita? Boa tarde a todos. O Pedro disse que sou People and Culture Partner da Vestas, no fundo são os recursos humanos da Vestas. A Vestas aqui no Porto, temos a parceria também com a LGP, temos aí um stand e temos cerca de quase 550 colaboradores na Leonesa, aqui bem perto no fundo do corredor, com quase todas as áreas de engenharia, não me estou a recordar de nenhuma área que não tenhamos lá alguém. 23 nacionalidades diferentes, isto só para dar aqui algum contexto, porque isto vai ter impacto também nas respostas que vou dar aqui durante a conversa, e onde basicamente é uma forte aposta na inovação, na investigação e no desenvolvimento. Este hub aqui no Porto, localizado na Leonesa. Por isso acho que é uma parceria, por um lado temos a parceria com a FEUP e estamos na Leonesa, por isso tem todo sentido, estamos aqui presentes e agradeço o convite. Muito obrigado. Eduardo? Boa tarde, eu sou Eduarda Pinto, sou diretora executiva do Leonesa Business Hub. Começava por dizer que estou feliz que esta iniciativa se tenha realizado hoje. Espero que seja, não é a primeira, mas será uma de muitas que possam vir a realizar-se. A Leonesa Business Hub faz este ano 20 anos, portanto nós já existimos desde 2002, é um ano especial. Hoje tem cerca de 120 empresas, uma comunidade de cerca de 7 mil pessoas e estimamos que mais de 46 nacionalidades diferentes. A Vestas é uma das empresas que está cá instalada, que para nós é um orgulho de facto ter empresas, especialmente empresas como a Vestas, com o reconhecimento que isso nos traz e também com a diversidade e o facto de podermos estar muito alinhados do ponto de vista de valores e de cultura e podermos fazer um trabalho conjunto, porque o nosso foco não é o real estate, apesar de nós sermos da indústria do real estate, mas sim o talento e as pessoas. E, portanto, é importante nós revermos nos clientes que temos cá hoje
que exista um padrão e uma cultura e uma série de valores que estão perfeitamente alinhadas. O facto de recebermos aqui esta iniciativa, que é também estratégico para a Leonesa, estas parcerias que nós fazemos com as universidades, porque de alguma forma estamos a trabalhar também no talento e numa aproximação do mercado às universidades, que é para nós e para todos hoje de enorme importância. Julgo que é isto. Obrigado. Sr. João Veloso. Muito obrigado também. O meu nome é João Veloso e sou até à terça-feira da próxima semana para o reitor da Universidade para a Inovação Pedagógica e Tecnologias Educativas e agradeço muito o convite para participar nesta sessão e neste evento, ainda por cima localizado num local que me diz muito, porque eu moro, na verdade, a 300 metros e faço este corredor nas minhas caminhadas diárias. Portanto, é muito significativo poder estar aqui. Agora tem que ser o Corredor Verde do Leça. Exatamente, sim, que também Certo. conheço. E é muito importante para a Universidade do Porto estar representada neste evento, porque eu diria que talvez uma das chaves do sucesso da Universidade enquanto motor até económico da região é esta abertura ao meio empresarial, mas também ao meio cultural e ao meio envolvente da Universidade. Não é? E estamos muito felizes por este convite e muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. E eu então, pegando um bocadinho tentando perceber um bocadinho o perfil de cada um de vocês e vou tentar orientar aqui um bocado as questões também para aquilo que é a vossa competência e começaria se calhar pela Rita, pensando um bocadinho no que normalmente as empresas procuram nas universidades. Normalmente, em primeiro lugar, talento, procuram recrutar pessoas, estudantes, neste caso de engenharia e outros que temos aqui presentes de outras faculdades. E também depois o conhecimento, através de projetos de ID, de incorporação de inovação que vem das universidades. E pegando um bocado no que foi o percurso, digamos, que a Vestas fez, quando começou a equacionar a possibilidade de vir para o Porto. Eu lembro que na altura, isto é em 2017, analisaram 99 cidades candidatas para a localização na Europa do Centro de Engenharia e o Porto teve argumentos suficientes para ser a escolha da Vestas e obviamente que foi muito importante também a Leonesa, que ofereceu condições para que viessem para cá. Mas na altura a Leonesa apresentou 4 argumentos que foram estratégicos, digamos assim, para a decisão da localização no Porto, que foi o acesso ao talento qualificado, em particular nas áreas de engenharia. Lá está, em primeiro lugar, o talento, proximidade à universidade e aos polos de investigação de elevado padrão, questão do conhecimento, acesso ao conhecimento, e depois juntar um ambiente facilitador de negócio e o apoio local. E eu então, pegando nisso, perguntava à Rita se, por um lado, passados 5 anos ainda consideram que foi a escolha acertada e pegando aqui na ideia das ligações fortes, que é o tema deste debate, de que forma é que estas parcerias locais com a academia, o poder local, o tecido empresarial que está aqui presente e aqui na região, de que forma é que isto contribuiu para o desenvolvimento da Vestas aqui no Porto? Bem, a prova que foi a escolha acertada é o crescimento que este hub no Porto tem tido, que tem sido basicamente mais ou menos 20% ao ano. Ou seja, nós começamos, por acaso não na Leonesa, em 2017, ainda na UPTEC, com muito poucas pessoas e, entretanto, são 550, não é? Portanto, acho que isto vai mostrando que, efetivamente, as pessoas que temos cá e o talento que recrutamos cá foram a escolha acertada para esse crescimento. Este crescimento e esta prova de que foi uma escolha acertada não tem só a ver com o número de colaboradores, efetivamente, que comparativamente com outros hubs de investigação da Vestas tem tido o Porto, mas também com as responsabilidades e as posições, digamos assim, que temos trazido para o Porto comparativamente com outros hubs. E por isso só acontece porque nós temos estes 550 top colegas que fazem provar todos os dias que foi uma escolha acertada. Estas parcerias com a Academia, e este ano resolvemos fortalecer
ainda mais a parceria com a FEUP, através do FEUP Prime, exatamente, obrigada. Isso aconteceu não só com a FEUP, mas também com o INEGI, ou seja, por um lado, não é só uma questão do talento, mas também sermos parceiros do ponto de vista de inovação e de desenvolvimento. Nós consideramos que neste momento podemos até estar numa altura em que ou seja, em vez de estarmos só a ir buscar à faculdade e de alguma forma estarmos a beber esse conhecimento, que estamos capazes também de fornecer esse conhecimento. E, portanto, acho que esta parceria pode ser ainda mais forte no futuro desta relação win-win. Muito bem. Eduarda, se calhar agora passava para si. Obviamente que a Leonesa foi e tem sido muito importante na atração de empresas internacionais e não só, porque há empresas da região que também, quando estou a pensar, por exemplo, nas startups que começam na UPTEC e que depois procuram escalar dentro da cidade ou nos limites da cidade, e é importante ter projetos como a Leonesa para oferecer condições de localização aqui na cidade. E pegando um bocadinho nesse vosso papel e também neste mote que vocês usam de que é a casa para o melhor talento, não é? Portanto, a Leonesa sendo a casa para o melhor talento, de que forma é que estas ligações fortes, seja com a academia, para atrair, no fundo, o talento para as empresas do parque, e também com poder local, sei que vocês também estão muito próximos da Câmara Municipal de Matosinhos e de outros atores, de que forma é que estas parcerias têm contribuído também para o vosso sucesso e como é que a Leonesa gera, do ponto de vista estratégico, estas relações? Bom, eu acho que a partir do momento em que nós pensamos ou que a nossa missão é de facto ser o espaço mais feliz para trabalhar, porque acreditamos realmente que se as pessoas forem felizes também vão ter mais criativas e mais produtivas, trabalharmos em função dessas pessoas, ou seja, a nossa missão todos os dias e o nosso foco é pensar como fazer estas pessoas mais felizes e o que é que nós podemos potenciar, quer às pessoas, quer às empresas, para que isto aconteça. E essa felicidade começa no talento, e o talento começa desde logo também nas universidades e em fases em que ainda estão a estudar, enquanto jovens e ainda não estão preparados para o mercado de trabalho. Do ponto de vista de hub, eu diria que não numa pirâmide de hierarquias, mas em alguns vetores que vamos trabalhando desde a parte mais física até aquela parte que é mais emocional. Nós estamos a trabalhar, percebemos, fazendo vários estudos, de que de facto na transição há aqui uma grande questão, um grande problema em que há muitos jovens que se perdem na transição entre a universidade e as empresas e, portanto, percebemos que isto estava muito indexado ao tal espaço que eu falava há bocadinho, ou seja, como a arquitetura deve ter cada vez mais um ambiente de academia e colegial e, portanto, tentamos transformar, ir buscar um bocadinho disto, inspirando-nos isto e transformar a Leonesa também de forma a que isto possa ser apelativo a estes jovens e que esta transição não aconteça. E isso fez com que nós vamos implementar neste corredor central um projeto que bebe muito destes ambientes, de auditório, os jardins, o facto de nós podermos estar a trabalhar num jardim ou podemos estar no corredor central a fazer uma conference call ou estar simplesmente a ler ou em lazer e, acima de tudo, promover as relações interpessoais entre o talento e as pessoas das várias empresas, colaboradores da Vestas poderem estar a conviver com outros colaboradores e, portanto, este network percebe-se que só é possível ou que será mais possível quanto mais informal forem os momentos. Depois, passar isso também para dentro dos escritórios. Todos os clientes que chegam cá, nós desenvolvemos um workshop com base em Design Thinking, envolvendo toda a equipa, no melhor fit-out possível e no melhor programa que o espaço no escritório possa ter. E isso faz com que haja, desde logo, um engagement entre o colaborador e a empresa e, portanto, que a relação cada vez seja mais forte e também que os colaboradores sintam que há um propósito deles quando vão para o escritório todos os dias e que foram parte de algo que está ali. Por outro vetor que nós trabalhamos é a arte e a cultura. Para nós foi sempre intrínseco, desde sempre o fizemos, mas na verdade há vários estudos que o comprovam que de facto, colocando não sei quantas pessoas em ambientes com arte e com cultura, que a produção de dopaminas
que aumenta. Fomenta a criatividade. Fomenta, e quando nós vamos analisar o ranking em alguns fatores que impactam a felicidade e depois a criatividade, a arte vem em segundo lugar, o que é de facto interessante. E nós aqui temos o conceito do Open Air Gallery, portanto a arte está presente nos nossos corredores técnicos, no corredor central, no mural da Rua da Leonesa, e agora vai estar com exposições, pelo menos 2 por ano, com parcerias que estamos a desenvolver, acima de tudo com stakeholders aqui da zona, quer com o Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto, com o Museu Soares Reis, etc. Por último, também com o conceito de Leonesa Business Club. Basicamente, o conceito de Leonesa Business Club tem a ver com todas as iniciativas e as ações que nós desenvolvemos, uma agenda enorme durante todo o ano. Uma Hello App que nós criamos, que é uma app de comunidade, portanto, que permite às pessoas, a toda a comunidade aceder às iniciativas que nós fazemos, inscreverem-se, conhecerem-se entre si, e, por outro lado, também acederem a descontos com parceiros que nós temos no território, parceiros locais. Isto porque também nós entendemos que é fundamental podermos potenciar a economia local e a cultura local, dar a conhecer estas nacionalidades todas diferentes que vêm para cá viver, tudo o que nós temos para oferecer. A ligação com o território para nós é fundamental. Aliás, tem-se ouvido muito falar sobre a desertificação do Silicon Valley. É um processo que está a acontecer muito porque não há um enraizamento do território às pessoas, no fundo, a especulação No imobiliária. fundo, não há este conceito de comunidade que vocês procuram Certo. aqui Verdade. estabelecer. E não é possível, ou seja, as pessoas que estão ali a trabalhar não conseguem rapidamente arranjar estadia, etc., a preços que estejam compatíveis. Por outro lado, as parcerias com as universidades, também numa perspectiva de proporcionar iniciativas como esta, e portanto uma proximidade das empresas às universidades, ao talento. Esta é uma das razões principais, e é muito bom ouvir isso, e foi algo que foi um shift, uma mudança completa desde 2002 à data de hoje, quando nós recebemos multinacionais e investidores que vêm de fora, perceber que vêm à procura de talento de qualidade e já não vêm à procura de talento barato e de real estate barato. E essa mudança é formidável. E o Porto tem universidades fantásticas e, portanto, cada vez mais as empresas nos procuram por isso. E, portanto, tentamos aproximar, criando iniciativas como esta, proporcionando estágios também dentro das empresas. E outra coisa que é muito importante, que é a formação contínua. Portanto, proporcionarmos aqui encontros entre a universidade e empresas de forma a que estas dinâmicas possam acontecer. Muito bem. Passava então para o professor João Veloso. João, professor não vem no... Pronto, ok, João Veloso. Então, João, pegando um bocadinho na sua pasta da inovação pedagógica, não é? Na Universidade de Porto, presumo que uma parte importante dessa inovação passará por novas metodologias e contextos de aprendizagem, não é? E que papel é que estas parcerias, principalmente com as empresas, mas também com outros atores locais, por exemplo, com os municípios, com outras instituições de interesse público, etc., é que estas parcerias, que papel é que elas desempenham nessas inovações pedagógicas, não é? E estou a pensar, por exemplo, em doutoramentos em contexto empresarial, em dissertações em ambiente empresarial, em estágios profissionais, tudo isto que, no fundo, vai buscar muito destas parcerias, não é? Sim. A inovação pedagógica não é uma questão meramente metodológica, há algo de filosófico no sentido de há objetivos que se pretende atingir com a inovação. Não é apenas mudar a forma de transmitir conhecimento, é também reconstruir, quer com estudantes, quer com os professores, para que é que serve o conhecimento e ao serviço de que é que esse conhecimento pode ser colocado. E essa tem sido, digamos, talvez o principal objetivo da unidade que eu coordeno ali na reitoria, é tentar reformatar os próprios horizontes de expectativa que quer estudantes, quer docentes têm sobre o conhecimento. E sobre a forma não só de o adquirir e de o construir, mas também de o colocar ao serviço da comunidade. E eu retomava aqui aquilo que disse há pouco na introdução. Talvez a chave para esse sucesso caiba ou esteja, em grande parte, em eventos como este, em iniciativas como esta,
Quem conhece a Universidade do Porto sabe que a Universidade do Porto é uma universidade com fronteiras, não é? Com barreiras físicas. Ao contrário do que sucede noutras universidades, nós, a Universidade do Porto, não temos um campus. Por um lado, ainda bem que não o temos. Temos uma universidade muito mais envolvida com a cidade. Se eu, na Faculdade de Letras ou na Faculdade ou no ICBAS, quiser comprar um lápis, posso atravessar a rua, tomar um café pelo caminho e voltar à instalação da universidade e interagir com a universidade. Isto às vezes parece trivial, mas se nós nos lembrarmos daqueles campos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que as pessoas ficam a 80 km da cidade e não veem durante o dia, senão académicos, isto traz uma outra perspectiva. Mas também tem o seu efeito, de certa forma, eu não queria usar aqui a palavra perverso, mas um bocadinho contraditório, que é a Universidade do Porto é muito espartilhada em territórios científicos também. E uma das coisas que nós gostaríamos de corrigir e tentamos corrigir através de iniciativas que promovam o diálogo, por exemplo, entre unidades orgânicas, é esbater um pouco essas criando, fronteiras. no fundo, uma interdisciplinaridade Criar, na abordagem aos projetos. Passando, digamos, daquilo que é o senso comum acerca da interdisciplinaridade para convertê-la em projetos concretos. Nós temos, ao nível central e ao nível da reitoria, com a colaboração das diversas unidades orgânicas, uma série de iniciativas que promovem precisamente experiências pedagógicas que são, por um lado, inovadoras quanto ao tipo de trabalho a efetuar, mas inovadoras também neste aspecto que eu sublinho mais uma vez, que é aproximar pontos que estão distantes entre si, dentro da universidade, num primeiro momento, e fora da universidade. Aliás, a LGP é um bom exemplo disso. É um excelente exemplo disso. Porque junta várias faculdades, faz também a ponte com as empresas e com os atores locais, como é o caso da Leonesa e outros que participam. Eu não sou sociólogo, mas nem seria capaz de o ser, mas há aquele texto muito famoso do Bourdieu, o sociólogo francês, que compara a divisão dos domínios científicos dentro de uma universidade à divisão de um território nacional em cantões ou em distritos. E infelizmente isso ainda hoje é muito verdadeiro, e aquilo que nós tentamos na inovação pedagógica é precisamente desconstruir essa ideia e interagir, primeiro pôr os académicos a interagir entre si, vindos de áreas diferentes, e depois os académicos com o mundo extra-académico, que é uma expressão de que eu não gosto, porque o que faz sentido em sociedades como a nossa, e a Leonesa é um bom exemplo disso, é este diálogo cotidiano, não é esporádico, não se esgota num ou noutro projeto, é um diálogo cotidiano que se transforma numa forma de vida também entre a universidade e o meio envolvente. Muito bem, muito obrigado. Nuno, pegando um bocadinho também no seu background, na sua experiência, um bocado também pegando aqui nesta ideia da interdisciplinaridade, portanto sei que está ligado a 3 faculdades, à FEP, à FLUP e à FEUP, aqui no caso da LGP, e também em vários ciclos de estudo, não é? Desde licenciatura, mestrado, doutoramento. Onde é que as parcerias com as empresas se encaixam? Ou seja, percebo que há aqui uma prática corrente de colaboração com as empresas, nomeadamente em LGP e eventualmente noutras atividades que promove. E, portanto, quais as vantagens que gostaria de assinalar, não é? Na ligação forte com estes parceiros, e quais as dificuldades que ainda acha que existem, as tais barreiras ou os tais muros que ainda é preciso derrubar, não é? Sim, eu se calhar começava por falar exatamente nesta última ideia, que é a dificuldade maior que eu vejo é mesmo a mentalidade de silo que ainda existe um pouco. Todos nós gostamos de ter o nosso mundo, o nosso cantinho, é mais confortável para nós estarmos no nosso espaço, estarmos na nossa zona de conforto, e às vezes é muito difícil sairmos desta zona, irmos para fora dessa zona e arriscarmos. Mas, de facto, as vantagens que nós temos ao fazermos isso, ao cruzarmos áreas, ao procurarmos competências
múltiplas é realmente essencial. Olhem para este exemplo que nós temos aqui hoje. A LGP é um exemplo magnífico. Nós temos estudantes de várias áreas, temos estudantes mais de áreas artísticas, temos estudantes com uma componente tecnológica muito forte, temos estudantes da área de comunicação que estão cara a me e temos realmente o cruzamento destas áreas, o contacto entre todos é extremamente útil entre eles e também a aquisição de competências que se calhar vão ser decisivas para o futuro deles. Reparem, há estudos, últimos estudos que o Fórum Mundial promoveu, aponta para a destruição de quase 100 milhões de empregos que têm a ver com avanços de automação e robótica, precisamente avanços em áreas tecnológicas puras. No entanto, o que vai ser decisivo para as pessoas não perderem os seus empregos são competências que são as chamadas soft skills, competências para o século XXI. É a sua capacidade em se adaptarem sempre, terem uma flexibilidade enorme, terem espírito de trabalho em equipa, terem capacidade de profissionais híbridos, não é? Que são capazes de adaptar a diferentes realidades. Exatamente. E isso só acontece e só é possível se de facto nós, e é quase a missão, eu diria que a universidade tem esta obrigação de preparar os seus estudantes para o futuro, e para o futuro é para trabalharem daqui a alguns anos. E exemplos desta tentando unidade... Pegar digamos, tentando alinhar com o tema, como é que vê a relação das parcerias aqui? Pronto, e é isso que eu queria dizer. Para de facto isso ser feito de forma melhor, nada como procurar parceiros. Agora, para haver parcerias tem que haver uma ligação vantajosa biunívoca. Ou seja, isto tem que ser vantajoso para ambas as partes. E claro que a universidade tem interesse, porque, como eu disse, tem interesse em ter estas competências múltiplas a serem trabalhadas, mas tem interesse também em que o mercado de trabalho conheça o talento que tem e que também ajude a perceber que competências que são mais importantes. Mas, como é óbvio, as empresas, e temos aqui 2 exemplos disso, também têm interesse em obterem a inovação dos nossos estudantes, saberem também quais são... E reparem, uma universidade produz conhecimento novo e nada melhor do que as empresas terem em primeira mão acesso a esse conhecimento novo. E, portanto, se é verdade que nós ganhamos muito em que as empresas estejam connosco, eu acredito também é muito bom e é muito vantajoso para as empresas terem esta ligação forte. Há bocadinho eu e o Gil falávamos um bocadinho sobre isso. Nós achamos que também as empresas ganham muito e aprendem muito com os nossos estudantes. Não são só os nossos estudantes a aprenderem com as empresas, são também as próprias empresas a aprenderem muito connosco. E deixe-me finalizar, ainda por cima vou ter que falar um bocado mais alto porque a chuva faz um ruído e, portanto, vou terminar de forma breve e rápida, mas gostava de falar, está ali uma pessoa, o nosso boss eméritos, que está ali sentado na segunda fila, e é graças a ele que eu estou aqui em LGP. Ele sempre me disse duas mensagens muito fortes desde o início e eu queria deixá-las aqui e, no fundo, também agradecer-lhe o que eu aprendi aqui. Uma é que a tecnologia não pode ser um fim em si mesmo. A tecnologia é apenas um meio que tem que estar ao serviço das pessoas, das empresas, de todos nós. E depois é preciso que haja uma salada de frutas enorme para que o conhecimento e o progresso surja. Misturarmos aqui a fruta toda é o melhor que há. Muito bem.
Eu se calhar fazer aqui uma pausazinha só para ver se passa. Concorrência desleal. É. Isto é concorrência desleal. Mas isto até é bom, não é? É um sinal, é um sinal. Precisamos de chuva. Passava então novamente à Rita. Eu não sei se não é um bom momento para ir à audiência, não é? Porque com certeza não íamos conseguir ouvir, mas gostava ainda de ir à audiência no final, se tiverem questões, e depois pedia aqui à Regi que disponibilizasse o microfone para poder circular. Voltaria então à Rita e pegava novamente na questão do talento, sendo uma responsável pela gestão de recursos humanos na Vestas e sabendo que nós agora vivemos um tempo a quem muita gente já chamou a guerra de talentos, não é? E portanto, que as empresas lutam avidamente por este talento qualificado para dar resposta a desafios como é o caso da indústria 4.0, digitalização ou era digital, e também com novas formas de trabalho. Recentemente, com a pandemia, o teletrabalho passou a ser comum para todos nós, trabalhos à tarefa ou ao projeto, trabalhos com freelancers, etc. Então, fala-se agora dos 4 dias de trabalho, enfim, há novas formas de organização do trabalho. O que eu pergunto é o que é que a Vestas está a fazer para se posicionar junto deste talento que sabemos que é escasso, mesmo no Porto, não é? E principalmente nas áreas da engenharia. Portanto, o que é que a Vestas está a fazer para se diferenciar dos demais, não é? Bem, o mercado efetivamente está bastante dinâmico. Eu acho que há sempre que ver pela positiva. Isso faz com que as empresas também tenham que se desenvolver e crescer. Portanto, acho que é bom, avançamos todos. Nós efetivamente temos muita sorte. Temos muita sorte porque nós trabalhamos numa área que tem um propósito que é inacreditável, não é? Portanto, cada um de nós que trabalha na Vestas sabe que está a contribuir para um mundo melhor e esse propósito ajuda muito na retenção e também na atração. Fomos considerada a empresa mais sustentável do mundo também, portanto, este propósito ajuda efetivamente, temos muita sorte com isso. Depois existem todas as outras questões, nomeadamente com a parceria com a Leonesa, as condições de trabalho físicas, e nós ouvimos bastante os nossos colaboradores. Nós temos 2 momentos do ano onde ouvimos os colaboradores através de um Employee Survey e tomamos ações sobre isso. Portanto, o que é hoje ótimo não é amanhã, portanto, isto não é estanque e temos vindo a mostrar isso. Os nossos colegas reconheceram-nos em Portugal como Great Place to Work, isso também demonstra que efetivamente estamos no bom caminho. Claro que continuaremos a desenvolver e temos muito para fazer, mas creio que a combinação quer da questão física, quer do próprio network que essa questão física também promove, temos a preocupação e promover o work-life balance, que são, efetivamente, olhando para aquilo que são e o propósito, que tem muito impacto, efetivamente, quer na atração, quer na retenção. E, portanto, presumo que com os 550 funcionários que já têm, não tem sentido tanto essa dificuldade de contratação. Todas as empresas têm dificuldade, quer na contratação, quer na retenção, e nós não somos diferentes disso. Aliás, houve um estudo muito recente. Portugal é o 2º país com mais falta de talento do mundo, portanto, isto, quer dizer, também é uma mas dor que vocês também sentem, não é? Há que aproveitar este momento também para nos desenvolvermos e crescermos, e acho que creio que será o que todos estão a fazer, isso é bom para todos. João, pegando um bocadinho nesta descrição de um cenário de escassez de talento, não é? O que lhe perguntava é o que é que a Universidade está a fazer para dar resposta a esta escassez de talento em algumas áreas, nomeadamente, já não falo nos engenheiros de software, que é sabido que é uma escassez mundial, mas em particular em áreas como a inovação e empreendedorismo, o que é que a Universidade está a fazer em termos de novas metodologias, novas abordagens pedagógicas
para dar resposta a essas necessidades do mercado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de discordar num pequeno ponto. Eu não sei se nós temos tanta escassez de talento assim. Eu devo dizer que tenho conhecido muitos talentos e todos os dias conheço estudantes talentosos e alguns jovens investigadores muito talentosos. Para mim a questão coloca-se, se calhar, mais ao nível da captação dos talentos. O que é que nós temos para captar e fixar talentos que são muitos e que nós exportamos talentos? Portanto, evitar o brain drain, não é? Como? Portanto, Exatamente. A questão não é tanto da escassez de talentos, mas talvez da escassez de oportunidades para talentos que surgem. Eu não alinho muito nessa visão um pouco catastrófica da ausência de talentos em Portugal. Pelo contrário. E a prova disso é sabermos da enorme quantidade de talentosos profissionais em várias áreas, não só na informática, que escolhem e estão acolhidos noutros países, onde provavelmente as condições de trabalho são mais atrativas e o próprio reconhecimento do talento. A palavra talento em Portugal às vezes é vista de uma forma um pouco depreciativa, não é? Eu talvez reenquadrasse um pouco a questão noutros termos. Aquilo que nós fazemos na universidade, ou tentamos fazer, eu não tenho aqui a pretensão de que a universidade talvez tivesse essa obrigação, mas não tem a chave para resolver todos os problemas do mundo. Oxalá tivesse. E oxalá tivesse meios mais potentes para o fazer. Mas tenho pena de me repetir um pouco, mas é aquilo que nós tentamos fazer ao nível dos serviços centrais da universidade e em diálogo com as várias estruturas que compõem a universidade, estão espalhadas pela cidade e fora dela, é precisamente promover a cultura do risco e a cultura do risco no sentido de assumir o talento e não ter medo, não recear a inovação e não recear as ideias que não são propriamente às vezes as ideias mais mainstream, não é? As ideias mais correntes. Isso é feito através, nomeadamente, de concursos que visam premiar a originalidade de experiências de processos de ensino e aprendizagem. E há uma outra vertente do trabalho a este nível que nós tentamos fazer. Penso que o caso da Leonesa é um caso de grande sucesso a esse nível, que é, muitas vezes se pergunta o que é que as empresas procuram nas universidades e o que é que esperam da formação universitária. Eu gosto de devolver essa pergunta dizendo e o que é que as universidades também esperam das empresas. Exatamente. E o que é que as universidades esperam que um académico possa vir a fazer quando é contratado numa empresa. E aquilo que há pouco foi referido como um exemplo da Leonesa, a abertura, por exemplo, para a criação artística, para a criação de ideias novas, é algo que está na matriz genética da universidade. E a universalidade, nós não podemos esquecer que a universidade tem na sua raiz etimológica, a origem da palavra universidade é a mesma da palavra universalidade. A universidade tem que ser, por definição, uma instituição aberta a todo o universo de conhecimentos, de culturas, de alguma forma formas de agnóstica. E nem sempre no meio empresarial nós encontramos a receptividade que encontramos, por exemplo, na Leonesa, a este nível. Ainda há no meio empresarial português muitos exemplos de busca de uma especialização tão grande que acaba por ser castradora deste espírito criativo. E deixar de fora até áreas mais criativas. E deixar. Eu sou, na verdade, antes de ser e depois de ser pró-reitor, sou professor na área das humanidades, sou professor de Linguística na Faculdade de Letras. E a expansão que a Faculdade de Letras teve, se nós compararmos o que é hoje uma faculdade que tradicionalmente está afastada deste tipo de circuitos, mas se compararmos a situação da Faculdade de Letras no diálogo com o meio empresarial, hoje com o que era há 20 ou há 30 anos, o caminho percorrido foi um caminho muito longo e muito produtivo. Portanto, eu penso que é neste tipo de abertura de novas estradas, abertura de novos horizontes, na criação novas de mentalidades. novas narrativas que Exatamente. envolvam também o tecido empresarial, e neste caso, por exemplo, a Leonesa que falava. Sim, a ligação entre empresas, autarquias,
instituições Claro. culturais, laboratórios. Muito bem, deixa-me aqui deixa para a pergunta aqui ao Nuno, que tem a ver com as narrativas, precisamente. E, portanto, esta promoção da ligação da universidade às empresas tem muito a ver com a construção destas narrativas, não é? E isso, muitas vezes, sei lá, se pegarmos no caso da narrativa do Porto Innovation District ou do ecossistema da inovação, tem muito a ver com haver uma abordagem conjunta destes stakeholders, destes parceiros, com um propósito comum de promover a região, de promover a inovação na região, etc. Ou promover a região lá fora, trazendo para cá empresas, etc. A questão concreta era como é que a sua área mais ligada à comunicação e aos digital media se posiciona ou é relevante na construção dessas narrativas. Porque, como vimos hoje aqui, tivemos aqui, se bem me recordo, pelo menos 4 agências que estiveram, no fundo, a prestar serviços aos tecnólogos, não é? A produzir vídeos, a apoiar na construção de narrativas. De que forma é que essa área da comunicação dos mídias digitais deve também contribuir e está a contribuir para esta aproximação? Sim, e há aqui uma coisa importante. A própria visão que as empresas neste momento têm sobre a comunicação, ela própria é uma visão mais holística, não é? Nós tivemos agora uma paragem, alguma coisa aconteceu aqui, a luz falhou, mas parece que o som continuam a ouvir-nos, certo? Ok, parece que sim. A própria visão que as empresas têm é uma visão holística. Nós temos a comunicação integrada dentro das próprias empresas de uma forma em que ela é transversal às próprias empresas. E foi isso que tentámos replicar um bocadinho aqui. As 4 agências funcionaram em conjunto, pensaram em conjunto o nosso evento e prestaram serviços tendo em conta uma visão conjunta sobre o que é que as empresas precisavam. E isso é muito importante. As próprias empresas já fazem muito isso hoje. Nós temos, por exemplo, empresas em que o departamento de comunicação na própria empresa também faz um bocadinho de recursos humanos, também faz a parte de talentos, a comunicação interna das próprias empresas é muito importante e é um departamento único, transversal às empresas, que faz isso tudo. E os digital media o que podem fazer é também ajudar a promover isso, numa lógica de ajudar a aproximar pessoas, ajudar a aproximar departamentos entre as próprias instituições. Os digital media são realmente um ponto-chave nesta visão holística que deve estar presente sempre. Muito bem. Eu penso que nós estamos já a aproximar muito do fim, se calhar até já ultrapassamos o tempo. Eu não queria deixar de terminar, dando também a oportunidade à Eduarda de colocar-lhe uma última pergunta, que lhe peço uma resposta breve. Será? A existência destas relações fortes, não é, ao nível local, são de facto, julgo eu, um fator diferenciador também para a Leonesa, não é? Como campus empresarial, aquilo que pode oferecer também está muito suportado nestas parcerias, não é? De que forma é que essas parcerias têm ajudado a mitigar algumas dificuldades, nomeadamente escassez de recursos, podem ser recursos financeiros, estou a pensar, por exemplo, questões de mobilidade, por exemplo, etc. Pedir só então uma palavra final sobre isto. Muito rapidamente, é fundamental. Nós não conseguíamos ser aquilo que somos hoje, nem conseguiremos nunca evoluir se não tivermos o apoio de entidades locais. E este apoio vai desde da envolvente, não é? No território, a estrutura, a mobilidade, temas como a mobilidade, as acessibilidades, a habitação, etc. São temas fundamentais para que as empresas possam escolher um espaço como este para se virem instalar. E a nossa relação tem sido muito próxima com o município de Matosinhos em particular, mas também com outros municípios, até porque o Porto não tem escala para tanto regionalismo, para tanta divisão. É fundamental nós relacionarmos com todos. Depois com as indústrias locais, com a própria Superboc, com quem nós
desenvolvemos imensas parcerias com a Casa da Arquitetura, onde desenvolvemos também workshops de design thinking, então, ou seja, levamos as empresas a conhecer também a cultura local. E, portanto, nada disto seria possível sem estas ligações. Depois também tem a questão das universidades, que é fundamental, esta relação, esta proximidade com as universidades, muitas vezes tem servido de elo de desbloqueador e catalisador e impulsionador para a contratação das empresas. E a prova disso são 2 das empresas que recentemente se instalaram na Leonesa, estarem com processos de recrutamento acima daquilo que estava planeado e que era expectável. E isto não foi só com a contratação de empresas específicas para o efeito, mas muito pela ligação e a relação direta que nós conseguimos fazer com as universidades. Esta ponte direta tem sido fundamental pelos perfis mais dirigidos, mais especializados que eles precisam e, por outro lado, pelo facto de estarem logo ao acesso às pessoas que podem ajudar dentro das universidades. Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço a todos a presença, peço um aplauso para os testemunhos que aqui ouvimos e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado.